Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Estamos de volta aqui a mais uma aula do nosso módulo de Direito Administrativo. Vamos lá, meus queridos. Vamos firmes, fortes, vencer todo esse edital. Tenho certeza da aprovação de todo mundo aí no nosso concurso. Vamos lá. Mais um tópico do nosso edital. Nós falaremos agora sobre fundação pública. Fundação pública, vamos lá. Meus queridos, antes de iniciar a falar sobre fundação pública, há necessidade que nós façamos um pequeno conceito sobre fundação. Então, fundação, relembrando lá os conceitos de direito civil, é, na verdade, um patrimônio. Fundação é um patrimônio destacado por um fundador e que deve ter uma finalidade específica. Este, então, é o conceito de fundação lá do nosso direito civil. Fundação é, portanto, uma pessoa jurídica composta por um patrimônio personalizado que presta atividades não lucrativas, atípicas do poder público, mas que são de interesse coletivo, por exemplo, educação, cultura, pesquisa e outras atividades de interesse coletivo, certo? Então, fundação é, na verdade, a personificação de uma finalidade. A personificação de uma finalidade. E essas fundações, meus queridos, elas são divididas em fundações públicas e fundações privadas. Se o instituidor for um particular, nós temos a fundação privada. Se o instituidor for, e aí a instituição privada, nós não estudaremos aqui, seguem as regras lá de direito civil, certo? Não há se falar participação da administração, segue as regras de direito civil, a fundação privada. A fundação pública, se o instituidor for um ente do poder público. Então, nós verificaremos a natureza da fundação em razão do instituidor. Instituidor é um particular, fundação particular, fundação privada. Instituidor é um ente público, fundação pública. Tudo bem? Meus queridos, e nós temos um pequeno problema, porque nós temos fundação pública de natureza pública e fundação pública de natureza privada. Então, fizemos a primeira distinção. Fundação privada não é estudo do direito administrativo, direito civil, instituidor particular. Agora, fundação pública, aquela instituída por um ente da federação, por um ente público, aí nós temos fundação pública de direito público e fundação pública de direito privado. E esse será o objeto de estudo da nossa aula. Tudo bem? Vamos lá. Meus queridos, havia uma divergência antes da Constituição de 1988 sobre a questão de a fundação pública pertencer ou não à administração pública indireta. Certo? O Decreto-Lei 200 de 67, podem anotar, Decreto-Lei 200 de 67, conceituava fundação pública como entidade de personalidade jurídica de direito privado. A Constituição, ela determina que a fundação, ela integra a administração pública indireta. Então, depois da Constituição, nós tivemos o quê? Que a administração pública, ela é integrada por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Já vimos as autarquias, veremos agora as fundações de direito público e depois as empresas públicas e sociedades de economia mista. Certo? Então, depois da Constituição, as fundações de direito público, elas integram a administração pública indireta. Nesse sentido, integrando a administração pública indireta, alguns autores, eles escrevem no sentido de que a fundação pública é, na verdade, uma espécie de autarquia. Deve ter o mesmo tratamento das autarquias. E aí nós aplicaremos tudo aquilo que nós estudamos em relação às autarquias, certo? Esse é o entendimento do STJ. O STJ entende que fundação pública é pessoa jurídica de direito público. Essa é a posição que você deve adotar aí para a sua prova. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, ele nos diz que as fundações públicas são
pura e simplesmente uma espécie de autarquias, ou seja, são autarquias e devem seguir todo o regime jurídico das autarquias. Tranquilo? A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela entende que o poder público pode criar fundações de direito público, que seriam as fundações públicas, uma espécie de autarquia, da mesma forma que nos diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né? A professora Maria Silvia denomina essas fundações de autarquia fundacional. Então, se perguntar isso na sua prova sobre autarquia fundacional, é o pensamento da professora Maria Silvia, que entende que as fundações de direito público, as fundações públicas de direito público são autarquias fundacionais. E aí o regime administrativo, com as prerrogativas, com tudo que nós já estudamos sobre as autarquias. Mas, para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, a administração pode também instituir fundação pública de direito privado. E essa fundação pública, ela terá o regime privado, ela é denominada fundação governamental. Então, autarquia fundacional, fundação de direito público, fundação pública de direito público, e fundação governamental, fundação pública de direito privado. Tudo bem? Tranquilo? E esse é o entendimento do STF. O STF entende que há que se fazer distinções entre fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. E nós iniciaremos essas diferenças a partir de agora. Vamos lá. Fundação pública de direito público. Então você deve anotar que é uma espécie de autarquia, certo? E as regras são aquelas que nós já estudamos. Você pode retornar aí a nossa aula sobre autarquias. Professor, vamos fazer um resumo aqui, vamos lá. Como é feita a criação? E aí nós temos uma pequena diferença. A criação é feita, as autarquias são criadas por meio de lei, certo? Há uma divergência e aí os doutrinadores prevalece o entendimento de que a fundação ela é criada por autorização da lei. Então, a lei ela cria uma autarquia e ela autoriza a criação de uma fundação. Esse é o entendimento que você deve colocar na sua prova. Então vamos lá. A autarquia é criada por lei e fundação pública de direito público, ela é autorizada por lei. Então é a lei que autoriza a sua criação. E aí você vai estar muito bem, há uma divergência doutrinária sobre isso, mas nós estamos com o fundamento na nossa Constituição. E a Constituição é que diz que as fundações de direito público serão autorizadas por lei. Então a lei cria a autarquia e autoriza a criação da fundação pública. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. O regime de bens, professor. Regime de bens da mesma espécie que as autarquias, impenhorabilidade, imprescritibilidade, impossibilidade de oneração dos bens das fundações públicas de direito público. Tem também privilégios processuais. Lembra lá dos prazos, que agora no CPC 2015 os prazos são em dobro, não se aplicando esse prazo em dobro para as leis especiais, como por exemplo a lei do mandado de segurança. Então, lei de mandado de segurança nós não aplicaremos, lei de ação civil pública não se aplica o prazo em dobro para as autarquias e o que nós estamos estudando agora aqui são as fundações públicas de direito público. Possui privilégios tributários, lembra lá das imunidades para os impostos, justamente imunidade para os impostos em relação ao patrimônio, renda e serviços, desde que esses serviços, que esse patrimônio, essa renda, sejam vinculados às finalidades essenciais desta fundação pública. Tudo bem? Professor, o senhor pode nos dar algum exemplo que pode cair na nossa prova? Vamos lá. As principais fundações públicas de direito público que pode cair na sua prova: a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, certo? Essas três fundações de direito público, fundações públicas de direito público.
Tudo bem? Seguindo nossos estudos, vamos lá. Fundação Pública de Direito Privado. Meus queridos, lembra que nós falamos já da professora Maria Silvia? Nós denominamos a Fundação Pública de Direito Privado como uma fundação governamental. E essa fundação governamental, ela possui regras de direito público e de direito privado. Então, nós temos um regime misto. Regras de direito público para a fundação pública de direito privado. Primeira, fiscalização financeira e orçamentária. As fundações públicas de direito privado são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, certo? Nós temos aquela fiscalização direta e a fiscalização indireta, a fiscalização interna e também a fiscalização externa. Tranquilo? Tudo bem, professor? A criação de uma fundação pública de direito privado depende de autorização de lei específica e lei complementar para definir as finalidades desta fundação. Então, fundação pública de direito privado, lei que autoriza, da mesma forma que a fundação que nós já estudamos, e lei complementar para a definição de suas possíveis finalidades. Tranquilo? Professor, e a fundação privada? Nós não podemos confundir, meus queridos. Fundação privada é direito civil, lá no artigo 62. Lembra do artigo 62 do Código Civil? Deem uma lida do artigo 62 ao artigo 69. Lá, o instituidor, ele só exerce um papel na instituição da fundação. Lembra que essa fundação, ela pode ser criada por instrumento público, pode ser criada por testamento, por escritura pública, certo? Mas essa fundação, ela é fiscalizada pelo Ministério Público. A fundação pública de direito privado, que não se confunde com fundação privada do direito civil, ela se submete à fiscalização pelo Tribunal de Contas. Uma das principais diferenças entre a Fundação Pública de Direito Público e a Fundação Pública de Direito Privado é que as fundações públicas de direito privado, elas não possuem privilégios processuais. Lembram do prazo em dobro, lembram do reexame necessário, duplo grau obrigatório? Não há falar-se em privilégios processuais para as fundações públicas de direito privado. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Professor, e a questão das licitações? Meus queridos, as fundações públicas de direito privado, elas também estão sujeitas às regras gerais sobre licitação e sobre contratos. Na última aula, eu falei que a lei era a Lei 8.686. Não é, viu, meus queridos? É a Lei 8.666, né? 8666 de 93, que é a Lei de Licitações. E também a Lei 10.520 de 2002, que estabelecem regras gerais sobre licitações. Então, tanto a Fundação Pública de Direito Público como a Fundação Pública de Direito Privado, elas devem obedecer às regras gerais de licitações. Outra principal diferença, regime de pessoal. O regime de pessoal das fundações públicas de direito privado, o regime pessoal é da CLT, é da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, só há uma equiparação a servidores públicos em relação à acumulação de cargos, ao teto dos servidores públicos, e eles também são considerados servidores públicos para fins penais e para fins de improbidade administrativa, mas o regime é da CLT para as fundações públicas de direito privado. Tudo bem? Professor, o senhor poderia nos dar algum exemplo de fundação pública? Vou falar 2 exemplos para vocês de fundação pública de direito privado. Vamos lá. Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. E temos também a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. São 2 fundações
públicas de direito privado, com essas regras específicas, principalmente sobre o regime de pessoal, CLT, não há falar-se em privilégios processuais, não tem prazo em dobro, não há necessidade do reexame necessário. Tudo bem, meus queridos? Para encerrar a aula, eu gostaria de falar para vocês algo que cai muito em prova e as pessoas erram, porque se confundem com as agências reguladoras, que são as agências executivas. Meus queridos, agência executiva não se confunde com agência reguladora, que nós estudamos, que é uma espécie de autarquia, lembra? Voltem lá na nossa aula sobre autarquias. Agências executivas são autarquias ou fundações que recebem o status de agência. Então, tanto uma autarquia como uma fundação pública pode receber esse status de agência executiva, certo? Não podemos confundir com as agências reguladoras. A agência reguladora tem como função exercer o controle sobre os particulares. A agência executiva, ela exerce uma atividade estatal com uma melhor desenvoltura, com uma melhor operacionalidade. Tudo bem? Então, a agência executiva é uma qualidade de uma autarquia ou uma fundação pública, certo? Então, uma autarquia ou uma fundação pública que estabeleça planos estratégicos de reestruturação e desenvolvimento institucional, que celebre contrato de gestão com o respectivo ministério ou com a secretaria supervisora, que defina regras para garantir que esta pessoa jurídica, que ela vai ter uma maior autonomia de gestão, que ela vai ter uma melhor disponibilidade dos seus recursos. Esse contrato de gestão com a autarquia ou a fundação, com este compromisso da autarquia ou da fundação de otimizar seus recursos, de reduzir custos, de aperfeiçoar os seus serviços, ela é elevada, ela é modificada, tem a denominação de agência executiva. Então, a agência executiva é um status, e esse status não é permanente. Com a extinção do contrato, ela volta a ser uma simples autarquia, volta a ser uma simples fundação de direito público. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Antes de terminar a aula, o último detalhe para vocês, que essa agência executiva, quando a autarquia ou a fundação recebe esse status de agência executiva, um dos principais efeitos é a ampliação dos limites para a dispensa de licitação. Então, a dispensa de licitação, que pela regra geral para bens e serviços seria de 8 mil e de 15 mil para obras e serviços de engenharia, no caso de uma autarquia ou uma fundação receber esse status de agência executiva, o valor ele é dobrado, ele se duplica, passa a ser de 16 mil para obras e serviços em geral e de 30 mil para obras e serviços de engenharia. Essa é uma das principais consequências de uma autarquia ou uma fundação receber o status de agência executiva. Não confundam com a nossa agência regulamentar. Tranquilo, meus queridos? Falaremos agora sobre as nossas empresas estatais. Empresas estatais, anotem lá. Mas, professor, o senhor disse na aula anterior que nós estudaríamos sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista. E agora o senhor tem uma nova denominação, que são empresas estatais. Muito cuidado, viu, meus queridos? Esta denominação, empresas estatais, é o gênero. Então, se cair na sua prova empresas estatais, nós estamos falando do gênero, do qual são espécies. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, gênero, empresa estatal, empresas estatais. Espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. Tudo bem? Tranquilo? Esclarecida essa parte? Então, vamos lá. Empresa pública. Meus queridos, empresa pública é, portanto, uma pessoa jurídica criada por força de autorização da lei, ou seja, é a lei que autoriza a sua criação, dotada de personalidade de direito privado,
de direito privado, anotem bem este item, submetida a certas regras especiais em razão da sua finalidade pública, certo? As empresas públicas, elas são constituídas sobre qualquer das formas admitidas em direito, certo? O capital de uma empresa pública, ele é formado unicamente com recursos públicos. Tranquilo? Então vamos lá. Pessoa jurídica criada por autorização de lei, personalidade de direito privado, submetida a regras especiais em razão da sua finalidade pública e pode ser constituída em razão de, conforme qualquer forma admitida em direito para a constituição de empresas. E o capital é formado unicamente com recursos públicos. Certo? Professor, nós poderemos ter empresa pública em todos os entes da federação? Sim, meus queridos, a resposta é positiva. Nós poderemos ter empresa pública federal, empresa pública estadual e empresas públicas municipais. Tudo bem? Professor, nos dê alguns exemplos. Muito cuidado, viu, meus queridos? Porque quando cai na prova essas denominações, as pessoas se confundem muito. Então vamos lá. Empresa pública, exemplos de empresas públicas: o BNDES, a Radiobras, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A Empresa de Correios e Telégrafos é uma empresa pública. Caixa Econômica Federal, Casa da Moeda, Embrapa, a Empresa Brasileira de Agropecuária, é uma empresa pública. E por último, meus queridos, a Infraero, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, é uma empresa pública. Tranquilo? Então, Correios, BNDES, Caixa Econômica, Radiobras, Casa da Moeda, Embrapa e Infraero são empresas públicas. O capital é formado unicamente com recursos públicos. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. Sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica também criada por autorização da lei, dotada também de personalidade jurídica de direito privado e que são submetidas a certas regras especiais em razão da sua finalidade. Certo? Em razão da sua finalidade, e só pode ser constituída sob a forma de sociedade anônima. Essa é uma das principais diferenças entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista só pode ser uma sociedade anônima. Tudo bem? As ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, ao ente político ou à entidade da administração indireta, porque a administração indireta também pode, desde que tenha lei autorizando, criar uma sociedade de economia mista, certo? As sociedades de economia mista, elas têm por finalidade prestação de serviços públicos, anotem bem essas duas finalidades, ou exploração da atividade econômica. Tranquilo? Então vamos lá. Sociedade de economia mista, a principal diferença, só pode ser constituída por o quê? Sociedade anônima. Sociedade anônima. Sobre o capital, as ações com direito a voto devem pertencer, em sua maioria, ao ente político criador. Lembrando que a empresa pública, ou a constituição, o capital da empresa pública é todo de natureza pública. Tudo bem? Professor, nos dê alguns exemplos de sociedades de economia mista que pode cair na minha prova. Vamos lá. O Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Eletrobras, as Centrais Elétricas Brasileiras, o Banco da Amazônia, o nosso querido BASA, e a Telebrás. Tudo bem? Deixei por último um que está muito famoso, né, que com certeza pode cair na nossa prova, que é a Petrobras. Petrobras é uma sociedade de economia mista, certo? Não errem isso na prova, meus queridos. Banco do Brasil, Banco do Nordeste, o BASA, Eletrobras, Telebrás e a Petrobras são sociedades de economia mista. Tranquilo? Professor, quais são as finalidades desta sociedade de economia mista e dessas empresas públicas?
essas empresas estatais, e agora estou falando do gênero, elas têm por finalidade a prestação de serviço público e a exploração da atividade econômica. Lembrando sempre que no que tange à exploração da atividade econômica, a Constituição determina que não pode ser qualquer atividade econômica. Deve ser atividade econômica que sirva para a segurança nacional ou que represente relevante interesse coletivo. Então, não é qualquer atividade econômica. Segurança nacional e que represente relevante interesse coletivo. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Uma outra diferenciação entre essas empresas estatais e o que nós estudamos antes, que são as autarquias e as fundações, é em relação ao seu registro. E isso sempre cai em prova e os alunos erram. Vamos lá, você não vai errar. Os alunos do professor André Vilaverde não errarão essa parte. Autarquias e fundações não são registradas, porque são criadas por lei. Agora, empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, elas necessitam de seu registro. Professor, e onde serão feitos os registros? Se a empresa pública ou sociedade de economia mista tiver natureza empresarial, ela será registrada na junta comercial. Agora, se essa empresa pública ou sociedade de economia mista tiver natureza civil, aí nós teremos o registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do local, da sede desta empresa pública ou sociedade de economia mista. Tranquilo? Autarquia, fundação pública, não há falar-se em registro. Agora, empresa pública, sociedade de economia mista, registro na junta comercial ou então o registro no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Tranquilo? Professor, qual é o regime jurídico dessas empresas estatais? A doutrina entende que há um regime jurídico híbrido, há um regime jurídico misto, porque nós temos tanto regras de direito público como regras de direito privado. E aí eu queria que vocês anotassem, podem voltar à aula em relação a esse tema, que eu vou falar bem devagar para vocês consigam anotar e prestem muita atenção. Vamos lá. As empresas estatais exploradoras de serviço público, no silêncio da lei, não havendo previsão na lei, aplicam-se as regras do regime jurídico administrativo, do regime jurídico público. As empresas estatais exploradoras da atividade econômica, e aí nós temos uma aproximação maior com o direito privado. Então a regra é a aplicação do direito privado. O direito público só será aplicado se houver previsão expressa na lei. Então, empresas estatais exploradoras de serviço público, no silêncio da lei, aplica a regra de direito público. Exploradoras da atividade econômica, no silêncio da lei, aplicam as regras de direito privado. Exploradoras da atividade econômica, só podemos aplicar regras de direito público quando houver expressamente esta previsão na lei que autoriza a criação dessa empresa estatal. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. Criação e extinção. Empresa pública, sociedade de economia mista, nós já vimos, são criados por autorização legislativa específica. Tranquilo? Então, o poder legislativo, ele autoriza a criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Vimos sobre a questão do registro, cartório de registro civil de pessoas jurídicas se tiverem natureza civil, junta comercial se tiverem natureza empresarial. Professor, e o controle dessas empresas estatais? O controle é feito pelo Tribunal de Contas. Então nós temos um controle financeiro feito pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas e também pelo cidadão, né? Lembrem-se da possibilidade de ação popular, né, para fiscalizar estas empresas estatais, essa empresa pública ou essa sociedade de economia mista. Tranquilo?
O STF entende que o Tribunal de Contas ele não pode interferir na política de administração dessa empresa, apesar de ter o controle financeiro. Então, há necessidade desse controle interno ou externo pelo Tribunal de Contas, mas ele não pode interferir na política de administração. Tudo bem? Professor, e as licitações e contratos? Vamos lá. As prestadoras de serviço público devem obedecer às regras gerais sobre licitação. As empresas que exploram atividade econômica poderão ter um regime especial mediante um estatuto jurídico próprio, certo? Entretanto, meus queridos, a possibilidade então de um sistema mais simples do que o sistema previsto na Lei 8.666. Agora eu acertei o número da lei. Em razão da ausência desse estatuto jurídico próprio, estas empresas estatais, ainda que exploradoras da atividade econômica, devem se submeter ao regime geral de licitação. Devem seguir a regra geral da Lei 8.666. Tranquilo? Então vou repetir para vocês. Exploradoras de serviço público, norma geral de licitação. Exploradoras de atividade econômica, há possibilidade de adotar-se um regime jurídico próprio, mas como não há esse regime jurídico próprio, nós não temos essa previsão normativa, devem seguir também a regra geral da Lei 8.666 de 93. Tranquilo, meus queridos? Tudo jóia? Lembrando que essas empresas estatais, o limite, por exemplo, para a licitação dispensável, lembra que nós estudamos lá nas nossas agências executivas, esse limite é daquela mesma forma, ele é dobrado. Então nós temos o valor de 20% para o valor previsto para a licitação na modalidade convite, que seria de R$30 mil para obras e serviços de engenharia e 16 mil para outros bens e serviços. Lembrando que a regra geral da lei de licitações é 10% do valor do convite, né, para que a licitação seja dispensável. Para as empresas estatais, esse limite ele é ampliado. Ele é ampliado para 20% do valor previsto para o convite. Tranquilo? Exceção, meus queridos, e as bancas adoram exceção. Então vamos lá. Petrobras. Petrobras, nós já vimos, ela tem natureza de sociedade de economia mista, exploradora da atividade econômica. Então, há possibilidade de adotar um procedimento simplificado de licitação. E esse procedimento para a Petrobras está previsto na Lei 9.478 de 97. Por esta lei, o presidente da República, ele, por meio de um decreto, define um procedimento simplificado para as licitações da Petrobras. Tudo bem? O Tribunal de Contas da União reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo. Lembrando que o Tribunal de Contas, para a jurisprudência, ele não tem competência para declarar inconstitucionalidade em abstrato, mas o Tribunal de Contas tem competência para a declaração de inconstitucionalidade no caso concreto. E neste caso concreto da Petrobras, o Tribunal de Contas da União reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas, para sua prova, você deve adotar o seguinte: o STF, em decisão liminar, reconheceu que a Petrobras, Sociedade de Economia Mista Exploradora de Atividade Econômica, pode utilizar desse procedimento simplificado previsto na Lei 9.478 de 97. Então esse é o entendimento que você deve adotar para a sua prova agora, porque não houve modificação ainda desse entendimento do STF, ainda que seja decisão liminar. Mas para o STF, se perguntarem na sua prova, para o STF, essa norma é constitucional. Decisão liminar que reconheceu para a Petrobras o direito de continuar utilizando esse procedimento simplificado para as suas licitações. Tranquilo? Beleza? A Eletrobras, que também é uma sociedade de economia mista exploradora da atividade econômica, pela Lei 11.943 de 2009, 11.943 de 2009,
também tem uma previsão de um procedimento simplificado a ser definido pelo presidente da República para suas licitações. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? A empresa de Correios e Telégrafos, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma empresa pública, não podemos confundir, meus queridos. Só estou falando aqui para vocês porque é uma exceção. Então, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma empresa pública, o STF entendeu que os Correios têm os mesmos privilégios conferidos à Fazenda Pública em relação a seus bens, ou seja, impenhorabilidade, e a execução deve ser feita por meio de precatórios. Lembra que a regra geral não é essa. A regra geral para as empresas públicas e sociedade de economia mista é o regime privado em relação a seus bens. Então não há falar-se em impenhorabilidade, mas o STF entendeu que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos ela tem os mesmos privilégios processuais conferidos à Fazenda Pública. Tudo bem, meus queridos? Professor, e o regime tributário dessas empresas estatais? Depende da finalidade. Se for exploradora da atividade econômica, lembram? Aproximam-se as regras de direito privado. E aí não há falar-se em nenhum privilégio tributário. Não há falar em imunidade tributária em relação a essas empresas estatais que são exploradoras da atividade econômica. Mas, se for prestadora de serviço público, o STF reconhece esse privilégio tributário. E aí nós estaremos falando novamente da nossa imunidade recíproca. O STF entendeu, por exemplo, ao analisar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma empresa pública, a Infraero, que também é uma empresa pública, a Codesp, que é uma sociedade de economia mista, mas prestadora de serviço público, nesses casos, empresas que são prestadoras de serviços de saúde, o STF reconheceu a imunidade tributária recíproca. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. Lembrando, mais uma vez, que as pessoas que exploram atividade econômica não gozam desses privilégios, porque a Constituição nos diz que empresas públicas, sociedade de economia mista que exploram atividade econômica só gozam de privilégios tributários extensíveis à iniciativa privada. Não confundam essas duas espécies. Prestadora de serviço público, há a possibilidade de imunidade recíproca. Agora, sociedade de economia mista, empresa pública que que explorem atividade econômica, não gozam de privilégios tributários. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá. Professor, e o regime de pessoal? Regime de pessoal. Meus queridos, todas as pessoas que atuam nessas empresas estatais são considerados agentes públicos, que é o gênero, certo? Então eles são servidores de entes governamentais de direito privado. E aí nós temos duas regras. Uma que é aplicável aos dirigentes. Os dirigentes dessas empresas estatais, eles são investidos em decorrência de providências governamentais. Então, em regra, esses dirigentes, eles não são empregados da empresa estatal, certo? Agora, os demais agentes públicos, os demais servidores desses entes governamentais de direito privado, eles são empregados e regidos pela CLT. Então, e lógico, eles se equiparam a servidores públicos, por exemplo, em razão de improbidade administrativa. Professor, e o concurso público? Meus queridos, se essas empresas estatais forem exploradoras de serviço público, há necessidade de concurso público. Se for uma empresa estatal exploradora de atividade econômica, e aí há a possibilidade de um procedimento seletivo simplificado. Tranquilo? Prestador de serviço público, concurso público normal. Prestador de explorador da atividade econômica, exploradora da atividade econômica, basta um procedimento seletivo simplificado. Mas há sempre a necessidade deste procedimento seletivo. Tranquilo?
se submetem ao teto remuneratório, não podem acumular cargos e empregos públicos e os atos praticados por esses agentes estão todos sujeitos a remédios constitucionais. Lembra lá do mandado de segurança, da ação popular, do habeas datas e também ao controle feito pelo cidadão por meio de ação popular. Tranquilo, meus queridos? Tudo jóia? Professor, e quanto a estabilidade? Meus queridos, há uma divergência entre a doutrina e a jurisprudência, mas você deve adotar na sua prova o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, porque esses agentes são regidos pela CLT. Então, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que é lícita a dispensa sem motivação. Por quê? Porque essas empresas estatais, elas pertencem à administração pública indireta, mas elas têm personalidade de direito privado. Então, é lícita a dispensa sem motivação para o Tribunal Superior do Trabalho. Tranquilo? E o Tribunal Superior do Trabalho não faz nenhuma diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Ambas há possibilidade de dispensa sem motivação. O STF também entende que, mesmo sendo admitidos por concurso público, os empregados de empresa pública e de sociedades de economia mista podem ser dispensados sem motivação. Sem motivação. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Beleza? A última exceção, e aí lembrando dos Correios, o mesmo STF entendeu que no caso dos Correios não há possibilidade dessa dispensa sem motivação. Então, para o STF, regra geral, mesmo havendo concurso público, há possibilidade de dispensa sem motivação para os agentes públicos de empresa pública e sociedade de economia mista. Mas, excepcionalmente, no caso dos Correios, não há possibilidade de dispensa imotivada. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Professor, e os privilégios processuais? Meus queridos, essas empresas estatais, elas não possuem privilégios processuais. As regras processuais são as regras processuais gerais do CPC 2015. Não há que falar em extensão dos privilégios que são peculiares à fazenda pública, às autarquias e às fundações públicas, certo? Nesse sentido, há necessidade, portanto, de quê? De representação por procuração. Essas empresas estatais, a representação deve ser feita por meio de procuração. Tudo bem? Professor, em relação aos bens dessas empresas estatais, vamos lá, meus queridos, em relação aos bens, se essa empresa estatal for prestadora de serviço público, os bens são impenhoráveis. Nós adotamos aí o regime jurídico de direito público. Mas, se for uma empresa estatal exploradora de atividade econômica, o regime é próprio das atividades privadas e os bens são penhoráveis. Tranquilo? Temos uma exceção, que é o que? A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A Empresa de Correios e Telégrafos, para o STF, tem seus bens impenhoráveis, independentemente de estarem esses bens ligados à prestação de um serviço público. Tudo bem? Então, regra geral, empresas exploradoras da atividade econômica, bens penhoráveis. Exceção, Correios. Correios têm seus bens impenhoráveis, independente de esses bens estarem ligados diretamente à prestação de serviços públicos. Tudo bem? Sobre o regime falimentar, meus queridos, antes de encerrar nossa aula, havia uma divergência doutrinária muito grande se essas sociedades de economia mista poderiam ou não decretar falência, pedir falência. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello é um dos defensores de que, por se tratar de uma empresa mercantil, essas empresas estariam sujeitas à falência. Entretanto, após a Lei 11.101 de 2005, a nossa lei de falências, nós estudaremos aqui no nosso curso, a lei diz expressamente que a falência não se aplica às
empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, a partir da Lei de Falência de 2005, não há falar em falência de empresa pública e sociedade de economia mista. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. Só fazer um resumo no final da aula aqui. Sei que você já deve estar cansado, mas vamos lá. Para a gente tirar nota 10 e todo mundo aprovado no nosso concurso. Alguns traços comuns entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Falaria agora então sobre as empresas estatais. Criação e extinção por autorização de lei específica. Lembram disso? Personalidade jurídica de direito privado. Regime denominado híbrido. Regime semipúblico, ou para alguns doutrinadores, regime semi-privado. Uma outra característica comum, sujeição ao controle estatal. Então, aplicação de regras orçamentárias, controle pelo Tribunal de Contas. Tranquilo? Professor, e as principais diferenças? A forma de organização, lembram? As empresas públicas, qualquer forma empresarial admitida em direito, pode ser uma sociedade limitada e etc. Sociedade de economia mista, não. Sociedade de economia mista somente sobre a forma de sociedade anônima. Ou seja, sociedade de economia mista só pode ser uma sociedade empresarial. Por último, composição do capital social. Empresa pública, capital exclusivamente público. Sociedade de economia mista, o capital é misto, ou seja, ele é público e é privado, mas a participação majoritária é do poder público. Tranquilo? Professor, e quanto à competência, para a gente encerrar a aula? Competência para julgamento das ações. Empresa pública federal, seja ela autora, seja ela assistente, Justiça Federal. E agora, muita atenção. Sociedade de economia mista, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela municipal, a competência é da Justiça Estadual. Então, a competência da Justiça Federal é somente para empresa pública federal. Tranquilo, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês. Voltamos daqui a pouquinho com mais uma aula de Direito Administrativo. Vamos lá!